Graça e paz, irmãos. Hoje me veio ao coração fazer um vídeo sobre um assunto muito interessante, do qual acontecia na igreja primitiva, que era onde aconteciam os cultos, aconteciam nas casas, diferente dos dias atuais. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, e o versículo 15. Carta de Paulo aos Colossenses, a igreja que estava em Colossos, capítulo 4, versículo 15, que diz assim: Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Pois bem, esse texto bíblico já é o fim da carta de Paulo à igreja que estava em Colosso, ou em Colossenses. E ele pede também que essa carta dá a entender que ela não deveria ser só lida em Colossos, mas em toda a Ásia Menor, onde estava localizada Colossos também, que é a atual Turquia. E quando ele diz que deve se saudem também a igreja que está na casa de Ninfa, e ele diz a igreja que saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Dá a entender que a Ninfa, a casa dela ficava em Laodiceia. Mas o que queremos tomar por base hoje é que dizer que essa igreja era na casa dessa irmã chamada Ninfa. Nós vemos também Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 16, versículos do 3 ao 5, Paulo saudando também aquela igreja, se despedindo em sua carta, capítulo 16, versículo do 3 ao 5. Aí ele diz assim: Saudai a Priscila e Aquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o qual não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Ele também manda, saudação, manda com que os irmãos da igreja de Roma saúdem a Priscila e Aquila. E no versículo 5 do capítulo 16 ele diz: saudai também a igreja que está em sua casa. Isso quer dizer que a igreja que era liderada por Aquila e Priscila lá em Roma era na casa dos dois. A gente vai ver isso também, que eu não vou ler, mas se você quiser anotar aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 19, também confirma que a igreja era na casa de Aquila e na casa de Aquila e Priscila, que eram um casal de judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Então vemos em vários relatos bíblicos, também em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, que me parece, ou dá a entender o texto, que a igreja, em princípio, lá em Filipe, quando Paulo chega em Atos 16, versículos 14 e 15, vamos ler, que diz assim: E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa rogou-o, dizendo: Se haver julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Dá a entender que Lídia, além de ceder a hospedagem a Paulo e a Silas, Paulo e Silas, ela também dá a entender que Paulo reunia-se com a igreja ali, apesar que ele procurou uma sinagoga em Filipos e não achou, e foi procurar um rio, um lugar próximo ao rio, para fazer as orações, porque era costume dos judeus fazer local de reunião próximo ao rio, porque eles faziam os ritos de purificação, e para orar primeiro, Paulo, como era cristão, vindo do judaísmo, ele tinha o costume de banhar-se no rio com água corrente, simbolizando a purificação, A água levava o pecado dele, a água corrente, e depois ele fazia a oração. Então, por isso que ele procurou um lugar perto do rio, para orar, como diz o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Você vai lendo, vai ver que ele procurou um lugar próximo ao rio. E quando ele ia, ele encontrou aquela jovem pitonisa,
adivinhã, e que dava lucros e expulsou o demônio daquela jovem. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar das igrejas nas casas. Nós vemos, amados irmãos, que em vários versículos bíblicos eu provei por A mais B que a igreja primitiva se reunia na casa dos irmãos. Em Atos dos Apóstolos, a gente ainda vai ver também, se eu não me engano, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo do 7 ao 11, você vai ver, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do 7 a 11, você vai ver, diz o seguinte: e saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tito, que servia a Deus, cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não tema, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Aí diz assim, no versículo 11, e ficaram ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, o versículo 7 mostra que eles foram para a casa de Tito, o justo, que ficava do lado da sinagoga. E o versículo 11 diz que e ficou ali 1 ano e 6 meses. Então dá a entender que eles se reuniram ali durante 1 ano e 6 meses na casa de Tito, o justo, durante a segunda viagem de Paulo, na segunda viagem missionária de Paulo. E essa cidade aqui é Corinto. Na terceira viagem, também, ele já não fica mais na casa de Tito. A Bíblia diz na terceira viagem, capítulo 19, versículo 9, ele diz assim: mas como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Dá a entender, não sei se esse certo tirano alugou o estabelecimento para Paulo ou cedeu, mas diz a Bíblia que ele ficou lá na escola de tirano, disputando com os judeus, em debate, ensinando, expondo a palavra de Deus. Então vemos aí, amados irmãos, que a igreja primitiva não tinha um templo, não tinha uma congregação, um prédio montado para isso, um local em qual foi construído exclusivamente para isso a igreja primitiva. E o que temos nos dias atuais é a construção de vários prédios, templos suntuosos, locais para a reunião dos irmãos. Depois do período da perseguição, eles também praticavam culto em cavernas, praticavam cultos também em covas, que eram tipo cavernas cavadas em montanhas, em covas, catatumbas. Existe até um livro chamado Catatumbas de Roma, que relata isso, que os cristãos, sendo perseguidos, eles se escondiam dentro das cavernas para cultuar, fora das cidades. Alguns saíam da Judéia, iam para o deserto do Jordão, onde tinha algumas cavernas, e o deserto de Curã, onde foram até achados os escritos, do Mar Morto, para ali se esconderem e cultuarem a Deus, a Jesus Cristo, por causa da perseguição, tanto do Império Romano, quanto no princípio, o princípio da igreja, foram perseguidos pelos judeus. E sendo assim, é aí o princípio da igreja, nas casas, depois, durante as perseguições, em catatumbas, em cavernas, e depois, a partir do 4º século, isto é, no ano 313, em que foi decretado o edito do imperador Constantino, dos imperadores, Constantino e Licínio, eles liberaram, ou seja, legalizaram a religião cristã. E no final do 4º século, ainda, ano 391 bocado, no final do 4º século, aí a igreja se torna a religião oficial do Império Romano. E o que acontece? Através de minhas pesquisas, achei que mais ou menos no ano 325, ainda também no 4º século, houve uma doação de Constantino de um templo, salvo engano, na Ásia Menor, na região da Constantinopla. Constantino, ele doa um templo que era de um deus chamado Júpiter à igreja. E daí também foram doadas terras, doados bens que anteriormente foi confiscado dos membros da igreja em período de perseguição.
eram tomados também porque também houve uma perseguição contra os judeus, não é? Foi tomado bens dos judeus e dado à igreja, e daí em diante, nesse período foram construídos agora templos, ou foram doados templos pagãos, à igreja estatizada agora, legalizada, e a igreja oficial do Império Romano. Então, a gente já vê aí que a igreja, a gente vai olhando minuciosamente, detalhadamente, que a liderança da igreja, a partir do ano 313, quando acabou a perseguição, ela se corrompe. E agora a gente vai pesquisando na história da igreja que houve inquisição, perseguição a judeus, perseguição a outras religiões, morte, tortura, houve a cruzada em nome de Deus, né, para invadir a Terra Santa, porque na verdade acabaram-se as terras na Europa, né, para dividir os feudos. Então se acabaram, inventaram isso de ir para a Terra Santa que Deus tinha dado a eles, isso, a terra, o domínio dos cristãos. Aí eles foram praticar a cruzada lá para tomar dos judeus, dos árabes, a região da Palestina. Tudo isso pseudamente em nome de Deus, mas era tudo engano, porque já tinham tomado o poder ali, psicopatas narcisistas na liderança da igreja, homens somente voltados para ter poder, dinheiro e fama, e aí corromperam a igreja. Depois veio a reforma protestante, né, com Lutero. Todavia Lutero ainda muito contaminado com o antissemitismo, do qual Hitler lá na frente toma por base, né, o antissemitismo luterano e do cristianismo da época, para perseguir e matar os judeus. Eu estou contando fatos reais da história, em que pessoas se basearam em pseudos ensinamentos cristãos, distorção da palavra de Deus, para perseguir judeus, invadir a Terra Santa, tomar bem de judeus, matar, torturar pessoas que não confessavam a fé cristã no período da Inquisição, cujos historiadores, Justo Gonzalez, ele diz que é o período das trevas, né? E o que acontece? De lá para cá, a igreja foi se institucionalizando. E dentro disso, essa institucionalização, acabou-se a importância do organismo para dar a maior relevância à organização. E os homens se preocuparam, da liderança da maioria das igrejas, se preocuparam mais em enriquecer, ter altos salários, salários exorbitantes, ter avião, fazenda, andar de carro blindado, andar com seguranças, se envolver com política, porque o intuito desses psicopatas narcisistas que se infiltraram na igreja é sempre esse: poder, dinheiro e domínio, manipular pessoas. E eles vão distorcendo a palavra de Deus, baseado naquele texto em que Jesus disse: o que vocês aprovarem na terra será aprovado no céu. Aí eles se reúnem, a liderança, aprovaram a Inquisição, perseguiram os judeus, aprovaram as cruzadas, invadiram Jerusalém, mataram judeus, árabes, um bocado de gente lá. Em nome de Deus fizeram um bocado de saceira. E ainda hoje, na igreja protestante, está acontecendo isso. Em nome de Deus, se invade propriedade dos outros, destrói prédio que está dentro da propriedade dos outros. Em nome de Deus, se usurpa casas de irmãos que estão moribundos, que não estão mais estão senis, aí vão lá, mandam o irmão assinar a doação da casa para a igreja. Isso tudo é comprovado, até tem processo na justiça sobre isso. Também, em nome de Deus, durante a pandemia, vão na casa dos idosos com a maquineta para usurpar dízimo e oferta, não importando se o idoso vai ter comida ou não lá no futuro, porque estava todo mundo isolado durante a pandemia, e tantas outras coisas em nome de Deus eles praticam, né? Porque a Bíblia diz: o que aprovarem na terra será aprovado no céu. Então eles acham, a liderança da igreja atual, que o que eles aprovarem, toda maldade, injustiça, toda arbitrariedade, Deus vai aprovar no céu. Não sabe eles que, quando Jesus está dizendo aqui, ele está dizendo tudo que é justo, tudo que é bom, de boa fama, que é agradável. Mas, infelizmente, o que aconteceu com a institucionalização da igreja, a igreja esquece, né? Eu não digo a igreja, a liderança da igreja abandona o social. Eu sei que muita gente vai me acusar de ser teólogo, né? Como é que chama? Teologia integral. Só que é em vão, não adianta, porque não tem respaldo bíblico para isso. Quando nós vemos em Gálatas 2:10, aí veja a recomendação do chamado de Paulo, viu? Não sou eu que estou inventando, não. É a Bíblia que diz. A recomendação do chamado de Paulo. Eu vou ler o 9 e o 10. Gálatas 2, capítulo 2, versículos 9 e 10, que diz assim: e conhecendo
Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas. A graça que se me havia dado, deram-nos a destra, e em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Aí veja a recomendação dos apóstolos a Paulo e a Barnabé, recomendando-nos somente que nos lembrasse dos pobres e que também procurei fazer com diligência. Os apóstolos, além de mandar Paulo pregar o evangelho, ele se recomendando também que se lembrasse dos pobres, evangelho e o lado social. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6 também, houve uma murmuração, todo mundo sabe, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, houve uma murmuração entre os judeus de língua grega, dizendo que os apóstolos tinham abandonado as viúvas no trato em que cuidavam delas o judaísmo. Está vendo? Porque o dízimo do Antigo Testamento, do qual a igreja não é obrigada mais a cumprir, porque o dízimo era para Israel e para os judeus, enquanto o templo existia. Hoje eles nem os judeus praticam mais o dízimo na sinagoga, porque o templo judaico não existe, e o dízimo era um imposto do templo judaico. Está entendendo? Então nem os judeus hoje praticam mais o judaísmo nas sinagogas. Eles vivem de ofertas, que é diferente. Oferta voluntária não estipula valor, 10% de salário, não. Oferta voluntária é o que propôs no seu coração. É como está escrito no capítulo 9 de 1 aos Coríntios. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Mas no Antigo Testamento, irmão, havia o dízimo. E para que servia o dízimo? O dízimo era para o sustento da tribo de Levi, os sacerdotes e os levitas. E as ofertas também, porque algumas ofertas que eram sacrificadas no altar do átrio externo, não é? Perto da porta do lugar santo, que não era o lugar santíssimo, porque perto da porta do lugar santíssimo ficava o altar de ouro, onde era queimado o incenso, e no átrio externo, ficava lá o altar onde era sacrificado o animal e era queimado o animal. E dependendo da oferta, era tirado um pedaço também para o sacerdote e a sua família comer, participar da oferta, e também o ofertante comia. Mas falando do dízimos do Antigo Testamento, aquele dízimo era para quê? Para manter o mantimento do templo, que fossem necessárias reformas, limpeza, o que fosse, mas também para o sustento dos sacerdotes e levitas, e vinha também o cuidado com as viúvas e os estrangeiros. E o que está acontecendo hoje na maioria das igrejas? Eles cobram dízimo, né? Aí já não é neotestamentário. O dízimo não é neotestamentário. A oferta voluntária é, mas o dízimo não. Esses homens que cobram dízimo, ele é mentiroso. Dizer que o devorador vai na sua casa é mentiroso, é enganador, é um larápio. Não é um homem de Deus, pelo contrário, está lhe enganando. O dízimo não é prática neotestamentária para a igreja. O dízimo era para os judeus, como eu já disse, e para o templo. Era o imposto do templo. O dízimo era para o templo e para os judeus. E como eu já disse, era dado para a manutenção do templo, para sustento dos descendentes de Arão, os levitas também, que eram descendentes de Arão, e da tribo de Levi, e no cuidado das viúvas e dos estrangeiros. Veja, hoje na igreja, a maioria das igrejas, não se pode mexer no dízimo, porque o dízimo, hoje nas igrejas, né, já praticam errado, a maioria, é somente para a administração do pastor. Não tem uma comissão de tesouraria? Tem, mas o pastor está envolvido naquilo, ele sabe de tudo, que entra e que sai. E dentro disso, não se pode mexer no dízimo, a não ser para as questões institucionais da igreja, que é conta de água, de luz, manutenção de prédio, aluguel, compra de prédio, salário de missionário, envios de missionários, e salários exorbitantes, salário de executivo, salário de banqueiro, salário de latifundiário, salários de agentes de bolsa de valores, salários exorbitantes que esses pastores, principalmente pastores presidentes, ganhando 100 mil, 150 mil, 200 mil, ganhando mais do que um juiz federal, ganhando mais do que um presidente da república. Esses homens estão desviados, eles não servem mais a Deus, eles servem a Mamon. E além dele tirar isso da igreja, o dízimo, ainda tem os cultos que coletam alimento, em vez deles tirar do dízimo esses valores para comprar cestas básicas, alimento, comprar um remédio para o irmão, pagar um tratamento médico, não.
Aí quando é para comprar um ar-condicionado, quando é para comprar alguma coisa, vamos fazer a campanha para comprar um ar-condicionado, campanha para aquilo. Agora está o irmão lá morrendo, precisando de um tratamento, que não paga plano de saúde, ninguém se junta para pagar o tratamento do irmão. Vamos se juntar para fazer o aniversário do pastor. Aí tem o culto de celebração, a personalidade do pastor. Vê? Eles travestem, né, o culto dizendo que é de gratidão ao Senhor pelo aniversário do pastor, mas os jograis, os versículos, tudo é para o pastor. Ou seja, eles dizem uma coisa, mas fazem outra. O culto ali é em celebração à personalidade idólatra do pastor. É o que acontece, a verdade é essa. Então, todo o dinheiro do dízimo é voltado somente para a organização e não o organismo. Aí por fora eles pedem, tragam no culto de colheita, né? Culto da colheita tem vários nomes: alimento, feijão, arroz. Aí os irmãos já pagam o dízimo, dão oferta, ainda traz alimento. Quando na verdade, irmão, o alimento que deve ser doado ao pobre, à viúva, ao necessitado, ao membro da igreja, devia sair dos dízimos e oferta, e não usurpar além do dízimo e a oferta. E tem igreja aí que é dirigida por apóstolo, que ele tem até a primícia, é a heresia. A primícia, traga a primícia, o que você ganhar, a primícia separa para a igreja, para o apóstolo. Mentiroso, enganador, fraudulento. E o que acontece? A igreja, aqueles que atenderem esse chamado, irmãos, vão abrir os olhos e parar de sustentar esse sistema famigerado, do qual os pastores estão riquíssimos, milionários, não todos, mas a maioria, principalmente dentro das Assembleias de Deus no Brasil. Os líderes, pastores presentes estão ricos, milionários, passando de pai para filho, a hierarquia da igreja, usurpando, fazendo tramóias terríveis, desviando a finalidade do dinheiro da igreja, quando na verdade o dinheiro da igreja é verdade. Tem que ser o salário do pastor, mas um salário que dê a ele dignidade, não luxo, ostentação. Não essa vida de pomposidade que eles vivem. Engana o povo dizendo que está mantendo o filho fazendo missões nos Estados Unidos, na Europa, mas é mentira. Às vezes, se for lá, nem igreja tem. Ele está fazendo parte de outra igreja, dos outros, mas não está dirigindo igreja. E ele está dizendo aqui, o pastor presente dizendo por aí, que está mantendo missões do filho e da filha fora do país. Mentiroso, enganador. E você que está dando seu dízimo e oferta nessa igreja, você está sustentando esse sistema famigerado. Só que, infelizmente, irmãos, eu conheço muitos irmãos que por causa de um cargo, por causa de um púlpito, acesso ao púlpito, que às vezes é um porteiro, é um zelador, é um... igual a mim, né? Que eu estou botando para trás. Aí não tem nenhuma proeminência. Aí quando chega na igreja, irmão, que tem um púlpito, uma oportunidadezinha, ele se sente o rei. Aí por aquilo ele se cala. Ele finge que não está acontecendo nada, está tudo certo. Estou subindo no púlpito, estou pago, estou em gravata, estou sendo honrado. E ele vai e aceita aquilo, porque ele se vende à posição, se vende ao cargo, se vende ao microfone, se vende a uma oportunidade, se vende a ser o braço de direito do pastor para estar viajando para lá e para cá. E outros até já veem a verdade. Só que é o seguinte: são sustentados diretamente pela igreja, do sistema, não tem condições porque nunca fizeram nada fora, ou perderam a expertise do emprego que eles tinham, e é sustentado pela igreja, não pode dizer nada, tem que aguentar calado. Não são corajosos como eu. E muitos, né, que denunciam as falcatruas, e digo como Jesus: arrependam-se dos seus pecados. E aos cristãos também, pare de se vender por cargo e fingir que não está acontecendo nada dentro da igreja. Procuram uma igreja saudável. Agora, muitos estão acostumados com templos suntuosos, confortáveis, com ar-condicionado. Isso não é errado não, irmão. Eu não condeno isso. O que eu condeno é que estão dando importância maior a essa estrutura famigerada, monstruosa, que não é a igreja de Jesus Cristo. A gente vai para a Bíblia, não vê Jesus dizendo: construam prédios suntuosos, grandes, que caibam 5 mil pessoas, 3 mil pessoas, templos, centros de convenções cristãos. De maneira nenhuma Cristo mandou juntar isso, não. Mas pelo contrário, ele se juntava na relva, no campo, e multiplicava o pão. Tinha a preocupação de pregar a palavra e a preocupação social. Eu sei que muitos vão me acusar de praticar o evangelho da missão integral, mas é calúnia, é mentiroso. É porque a gente encontra na Bíblia Jesus pregando o evangelho, os apóstolos pregando o evangelho e tratando do social, da necessidade dos irmãos. Está na Bíblia. Havia preocupação da fome que estava acontecendo em Jerusalém. Então, Paulo, no capítulo 8 de 1 Coríntios, no capítulo 9, ele fala da arrecadação que ele ia lá buscar para levar para Jerusalém. Aos Filipenses também ele fala em várias de suas cartas, se eu não me engano aos Gálatas também, que mandasse mantimentos para os irmãos que estavam passando necessidade em Jerusalém. Então havia essa preocupação. Hoje não. Hoje eles fazem um caô, né? Uma feirinha básica,
que não é comprada pelo dízimo e oferta, como eu já disse, é doada pelos os irmãos, já dão dízimo e oferta, e ainda são usurpados em levar alimento para eles dar aos necessitados. E quando sobra, irmão, porque no período da pandemia, eu conheço gente que me relatou que trabalha em mercadinho, aqui na região de Olinda, que o evangelista de uma certa área foi lá vender cestas básicas ao mercadinho. E o cidadão não é mentiroso, não. Como é que pode, irmão? Se sobrou, dá aos pobres, mesmo não sendo membro da igreja, ele podia dar aos pobres, não membros da igreja. Mas não, sobrou, eles venderam no período da pandemia. E sabe-se lá se eles não estão praticando a mesma coisa. E voltando para o assunto sobre as igrejas nas casas. Aqueles que estão se libertando do sistema, vendo que está errado no meio religioso, estão se libertando, fazendo congregações em suas casas, se reunindo em células, reunindo em suas casas, fazendo pequenas igrejas, voltando àquilo que a igreja primitiva era. Eu não sou contra que a igreja tenha um templo, que tenha congregações, até um templo grande com ar-condicionado, não sou contra não. Mas o que é que está acontecendo nas entranhas dessa igreja? Corrupção moral, pastores em pecado, pastores envolvidos em rachadinha, pastores em adultério, pastores sustentando família nos Estados Unidos luxuosamente, mentindo, dizendo que estão fazendo missões, pastores inventando campanhas intermináveis para vender camisa, para vender colete, para vender chapéu, tudo para tirar dinheiro do povo, porque até onde fabrica a camisa, o dono são os próprios familiares dos pastores, proibindo você de visitar outra denominação. Infelizmente, meu irmão, você não faz parte de uma igreja, você está fazendo parte de uma patocracia, você está fazendo parte de uma ditadura em que um psicopata ponerológico está lá na presidência, dominando, manipulando, distorcendo a palavra para manter você cativo lá. Porque quem é liberto por Cristo, ele não responde mais a instituições. Digo isso, instituições corrompidas, do qual há provas cabais, as entranhas estão expostas, mas quem serve a Cristo, não importa o lugar. Porque quando Paulo ele escreve aos Coríntios, é um texto muito importante, não sei se eu vou achar ele agora, mas os irmãos podem achar, tá aí. Aí Paulo diz assim, e quando vos reunires, ele não fala onde, local, ele fala quando, e quando vos reunires, haja salmo, cânticos espirituais, doutrina, profecia, ele falando a característica, os moldes do culto, mas ele não disse onde, mas ele disse quando vos reunir. Onde é local, quando é situação, pode ser no cemitério, na rua, na casa do irmão, onde for, mas ele disse quando vos reunires, e não onde. Outra vez, Jesus conversando com a mulher samaritana, ele disse, olha, a mulher perguntou, onde devemos adorar? No templo em Jerusalém ou no templo em Gerizim? Porque lá em Gerizim, no templo de Alexandre o Grande, diz Flávio Joséfo que Sambalate, ele solicita a Alexandre para que construa um templo dedicado pseudamente ao Senhor, para que um sacerdote que foi rejeitado pelo judaísmo porque estava em pecado, porque tinha se casado com a filha de Sambalate, e sendo assim, ele preferiu continuar casado com a filha de Sambalate e rejeitou o sacerdócio. Então Sambalate vai lá, fala com Alexandre o Grande, isso não está na Bíblia, mas é registrado no livro de Flávio Joséfo, e pede para ser construído um templo lá em Samaria, no Monte Gerizim. Então, quando a mulher diz, olha, é em Samaria, em Gerizim, ou em Jerusalém, no templo, no Monte Moriá, no Monte Sião, onde foi construído o templo de Jerusalém, que devemos adorar. Jesus não diz, é lá em Jerusalém, não. Jesus diz, agora é, e o tempo vem, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Jesus não deu local, Jesus não deu, vai ser no prédio fechado. Isto digo, não sou contra os templos, as congregações, mas sou contra a corrupção que está acontecendo dentro das congregações, a usurpação, o desvio de finalidade do dinheiro, a desimportância do organismo que é o ser humano e a grande relevância que estão dando à organização, a templo, a doutrinas humanas, costumes humanos, a compra de farda, essas coisas que tem gente que até deixa de comer, irmão, para comprar uma farda para participar de uma festa. É a loucura da religiosidade, a lavagem cerebral, e algumas pessoas que são histriônicas, né, que querem passar uma aparência do qual não é. Eu estou dizendo que eu conheço isso, pessoas que foram lá, minha mãe é costureira, foi lá costurar com a minha mãe, que a gente sabe dessa situação, a pessoa gastar dinheiro para fazer farda,
e não ter o que comer dentro de casa, às vezes nem pagar a minha mãe tem que correr atrás para pagar, para essas pessoas pagar. Ou não sei se é porque são desonestas, ou porque não tinham condições, mas estava lá bonitona, festa do círculo de oração. É o que está acontecendo no meio religioso. Então, irmãos, não importa o local, mas diz quando, não onde. Se você for de coração contrito, reunir com os irmãos, a Bíblia diz, onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei. Ele não disse, onde estiverem no cemitério, na beira de uma praia, claro que vestido decentemente, claro, né? Numa casa, numa catatumba, como os irmãos perseguidos se congregavam, dentro de uma caverna, onde estiveres, ali eu estarei. Só que, infelizmente, a igreja, a maioria das igrejas estão como a igreja de Laodiceia. Rico sou, enriquecido estou, tudo posso. Ao olhar narcisista deles, por falta de capacidade de se autoavaliar. Que o narcisista ele não tem capacidade de se autoavaliar, ver os seus próprios defeitos, os seus próprios erros, os seus próprios pecados. Aí só que o Espírito Santo, através de Jesus, né, revelando a João, lá em Apocalipse, assim, mas vocês dizem que são ricas, tudo podem, enriquecido está, mas no meu olhar, no olhar de Jesus Cristo, aí Jesus Cristo, vocês são pobres, miseráveis, desgraçados, pobres e nus, aconselho que vocês comprem de mim ouro refinado, compre vestes branqueadas no sangue do Cordeiro para cobrir a vossa vergonha. E também compre colírio para que uns óleos para ungir a vossa cabeça, porque infelizmente muitas igrejas estão prosperando, estão prósperas, pomposas, prepujantes financeiramente, mas espiritualmente estão cegas, não conseguem ver, que estão suportando, né? Como Jesus diz a igrejas em Apocalipse, tem porém contra vós, que vocês estão aturando no meio de vós, nicolaístas e também a profetisa Jezabel. Então, infelizmente, a igreja está suportando, tolerando pastores claramente em pecados, corruptos, psicopatas, narcisistas, manipuladores, e eles não têm coragem de denunciar nem de sair do sistema, porque acham que só lá é o caminho certo, enganados. Infelizmente, hoje, nós temos que pregar também para os crentes, irmãos, porque os crentes estão cegos. Estão cegos por essa manipulação desses líderes que estão nos púlpitos, manipulando, enganando, tal como Hitler. Ainda hoje, os psicólogos perguntam como é que uma população inteligente, soldados treinados, inteligentíssimos, se submeteram às ordens arbitrárias de Hitler, de maneira tal que até Berlim foi destruída porque aquele homem não quis se render. Cooptou crianças para guerrear no fim da guerra, idosos, mulheres, ali em Berlim. E Berlim foi destruída pelos russos, por causa dele, do qual ele podia se render. Mas ele preferiu manter a guerra até a destruição de Berlim. Se matou porque ele tinha medo de sofrer as punições que Mussolini tinha sofrido lá na Itália, na mão do povo. E a mesma coisa está acontecendo na igreja. Ele manda destruir propriedade dos outros e tem gente que obedece. Ele manda botar gente para fora e tem gente que obedece. Ele manda, desmandam os líderes e o povo obedece cegamente, como tentaram mandar aqui na minha casa. Mandaram parar o culto na época que eu era de uma certa denominação da Assembleia de Deus, não vou mentir. Mandaram parar o culto aqui na minha casa no período da pandemia. Eu disse, não entra ninguém na minha casa, mas o culto vai continuar. Eu fecho a porta, ligo o som e o povo da rua escuta, mas eles queriam impedir que eu pregasse o evangelho para o povo da rua no período da pandemia, mesmo não entrando ninguém aqui em casa. A alegação dele é que tinham a logomarca da igreja aqui no muro e podia gerar um processo. Mentira, é porque eles gostam de dominar, de mandar, e eles tinham medo que eu abrisse um ministério na época, né, que foi em 2018, isso, e eles mandaram eu parar. Eu disse, nada disso, vocês estão que nem os fariseus quando encontraram Pedro, deram uma pisa nele e disseram assim, parem de falar desse tal de Jesus. Aí Pedro disse, mais vale obedecer a homens ou a Deus? Eu disse a eles, aos líderes que vieram aqui na minha casa, e até tentaram me comprar com cargo, disseram assim a mim, né, o evangelista que veio aqui em casa, disse assim a mim, olha, lá na frente a gente vai aproveitar ministerialmente, e até quis alugar a minha casa, porque eu tenho 2 casas nessa mesma rua. Ele quis alugar a casa que tinha o ponto de pregação da Assembleia de Deus. Aí eu fiquei indignado, disse, meu Deus, o homem quer me comprar com um cargo e me comprar com um aluguel, dinheiro da igreja. Eu não disse na cara dele, né, mas dentro de mim, meu Deus, esse cara está pensando que eu sou qualquer um que é vendido. Tem gente que eu conheço, muita gente que se vendeu por cargo, por direção de círculo de oração, direção de campanha, ser auxiliar, ser diácono. Eu conheço uma turma, porque mandavam um vídeo para mim, falavam mal do líder da igreja, e depois que foi dado o carguinho a ele está lá caladinho e ainda mais defendendo.
o lobo mau que está lá no púlpito. Voltemos ao tempo da igreja primitiva. A gente hoje, infelizmente, não é para o mundo não, irmão, é para a igreja, os crentes, né? Dizer assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Voltemos aos costumes da igreja primitiva. Saiam da Babilônia, saiam da prostituta que se vendeu à política e ao dinheiro, e comecem a congregar em qualquer lugar, menos a sustentar esse sistema famigerado. Deus abençoe a todos. Um abração.